mas ao mesmo tempo viu essa mesma técnica, essa mesma evolução racional gerar a evolução das guerras, a evolução das bombas, das máquinas de morte, dos meios de exploração, dos recursos de escravização em países diferentes. Então, eles percebem que tudo que se vende como progresso é também, em alguns aspectos, involução. E uma das grandes bandeiras de uma parte desses artistas de vanguarda é justamente questionar a ideia de que mais racionalidade é sempre melhor, que mais domínio técnico é necessariamente avanço. E eles vão justamente enfatizar o quanto o racional, o progresso, o técnico, muitas vezes é uma camisa de força, é uma restrição ideológica, etc. Então, uma série de artistas de vanguardas vão procurar justamente o avesso do que seria a técnica e a razão. Eles vão procurar a explosão, a espontaneidade, a expressão livre, o inconsciente, o desrecalque das pulsões mais íntimas e vigorosas que a gente tem guardado e que o convívio social e racional mantém guardadas. Eles vão justamente procurar o que está no avesso. E entre todos, e por isso, muitos dos artistas de vanguarda estão interessados, por exemplo, na espontaneidade das crianças, nos loucos, dos povos ditos na época primitivos, quer dizer, dos povos não ocidentais, não europeus, os povos asiáticos, os povos africanos, os índios, etc. Vão procurar tudo que é um contramodelo desse grande projeto racional. O Miró está totalmente alinhado a isso, ideologicamente, nas suas leituras, nas suas conversas, sendo que ele, de todos os artistas de vanguarda, talvez tenha sido o que mais assumiu não só o interesse pela espontaneidade dos outros, a espontaneidade das crianças, dos loucos, etc., mas quis ele mesmo ser o mais espontâneo possível. Ele quis ele mesmo se colocar de igual para igual com esses outros da sociedade da razão ocidental. Ele quis ser tão explosivo e tão incontrolável e tão inexplicável quanto era para o homem europeu acadêmico um aborígene australiano, o que quer que isso fosse. Lógico que isso é uma imagem um pouco exoticizante, mas era um momento de crise na Europa, um momento que as coisas mudavam muito rápido, pessoas morriam em grandes quantidades e as fronteiras dos países estavam se remodelando o tempo todo. Então, enquanto alguns vão para um lugar de pureza, outras vanguardas, como a surrealista, a dadaísta, a futurista e artistas como o Miró, vão para o contrário, vão para a bagunça efetiva, para o elogio da desrazão. Então, o Miró vai fazer toda uma produção a partir dos anos 20, sobretudo a partir de 1925, uma produção em que ele vai procurar trazer uma espécie de pulsão espontânea, intensa, para dentro do seu fazer pictórico. Então, a gente sabe que a pintura acadêmica, ela não é só um certo tipo de cor, um certo tipo de forma, ela também representa um certo tipo de fazer. Os franceses, eles não falam assim, tem a boa pintura, eles falam, tem a pintura. Quando eles falam a pintura, isso é muita coisa, isso implica muita coisa. Implica um certo nível de acabamento técnico, que tudo que vem antes é croquis, é ensaio, é tentativa, e só quando aquilo alcança aquele nível de acabamento, ele vira uma pintura. E o que isso implica falar a pintura? Implica uma certa fidelidade, uma verossimilhança da profundidade, do naturalismo das figuras, uma representação fidedigna, não fidedigna e exata, mas convincente da realidade, um compromisso com um claro escuro, um acabamento que sugere a volumetria das coisas, uma ideia de perspectiva, de profundidade naturalista, como se a pintura fosse uma janela, um acabamento de composição em que os elementos estão, de certa maneira, eles cabem dentro da pintura, não parece que nada vai cair para fora, tá? Mesmo que sugira que a cena é maior, parece que o quadro estava no lugar, a foto estava boa, pegou uma inteireza da composição e um equilíbrio da composição em que nada está caindo para nenhum dos lados. E uma série de etapas de fazer, que vem de um traçado original, uma distribuição de volumes de cores, um acabamento de cada volume e camadas e camadas até alcançar a distribuição das sombras e luzes em cada figura, em cada fio de cabelo, em cada corpo, em cada roupa, etc.
Miró, em 1925, junto com vários outros artistas, ele é um artista, agora um parênteses biográfico. Miró é um artista catalão, que tem uma formação acadêmica, jovem, muito jovem, ele estuda na sua adolescência os princípios da pintura acadêmica, mas ele sabe que ele quer ser um artista de vanguarda, ainda que ele não saiba exatamente onde isso vai dar. E ele percebe que tudo está acontecendo, nos anos 20, tudo estava acontecendo em Paris. Paris é o epicentro cultural e experimental da Europa. E ele faz um esforço para ir para Paris. Um esforço mesmo, ele não era um filho de família rica, ele não tinha grandes recursos, ele vai um pouco na cara e na coragem, ele visita a mãe do Picasso, bate lá, fala, eu queria muito conhecer seu filho, etc. Ele leva um bolinho da mãe do Picasso para bater na porta do Picasso e falar, oi, sua mãe me mandou trazer. Porque ele não tinha nenhum contato especial que fosse lhe introduzir na vida parisiense, e ele vive os primeiros anos em Paris, no começo dos anos 20, experimentando tudo que ele podia, todas as tendências de vanguarda que ele passava diante dele, um certo cubismo, um certo fauvismo, um certo expressionismo, todas as referências que ele pega. A partir de 25, Miró vira o Miró quando ele inventa uma maneira particular dele de desafiar essas convenções da arte acadêmica. E o que traz essa maneira mirosiana de ruptura? Ele, comprometido com essa espontaneidade, ele desveste todas essas camadas e parâmetros que eu acabei de descrever para vocês da pintura acadêmica, e no lugar delas, ele introduz de maneira muito agressiva, muito rápida e muito ágil a linha. Se tem uma coisa que a pintura acadêmica desafia desde o Renascimento, é a ideia de linha, porque é instintivo para nós trabalhar, definir as coisas a partir dos seus contornos, porque isso é um princípio de desenho. Por outro lado, o mundo mesmo não tem contorno. Sim, as pessoas não veem com contorno, mas a gente enxerga o contorno. Como é que isso acontece? É o nosso olho interpretando contrastes, diferenças de profundidade através dos dois pontos de vista, se movendo, interpretando mudanças de foco entre uma coisa um pouquinho mais distante e outra aqui. Isso gera, opticamente, neurologicamente, essa percepção do contorno que faz a gente não trombar nas coisas. No entanto, o contorno não está mesmo lá. A pintura, desde o Renascimento, desde Da Vinci, sobretudo, ou desde Giotto, enfim, desde Da Vinci como conhecimento comum, se preocupa em discutir o contorno, discutir a linha, mas sem nunca deixar a linha verdadeiramente aparente. De certa maneira, reproduzindo na pintura o esforço que a gente tem para encontrar a linha no mundo. Então tem aqueles esfumaçados, é o que faz a Mona Lisa sorrir e não sorrir ao mesmo tempo. É porque a boca dela termina no esfumaçado, que pode significar a projeção da sombra da bochecha ou a expansão da última linha de um sorriso. E você nunca vai saber, porque na verdade lá não tem nem sorriso nem não sorriso, tem uma borrada. Mas nosso olho, dependendo de onde a gente olha, de quando a gente olha, enxerga, interpreta coisas diferentes. Então toda a tradição da pintura acadêmica, ela implica esse acabamento final em que a linha vai sumindo. Se ela existiu nos esboços iniciais, ela vai se dissolvendo. Então ela vira uma espécie de antípoda da pintura. O Miró é um dos artistas que traz a linha de volta com tudo. Alguns dos estudos dos anos 20 do Miró, ele fazia esboços que eram composições perfeitas, como se ele fosse fazer perfeitas assim, tecnicamente precisas, como se ele fosse fazer um estudo, uma pintura acadêmica. Só que na hora dele passar isso para a pintura, ele, ao invés de reproduzir todos aqueles esquemas, etapa por etapa, estrutura por estrutura, ele dava um tratamento caligráfico para aquele estudo. Então, uma coisa que estava toda conformada se diluía, se dissolvia, se reconfigurava em pinceladas muito ágeis, com uma linha que não fazia a menor questão de desaparecer, pelo contrário, uma linha preta, aguada, obviamente ágil. Desde aqui, uma coisa que vocês vão ver em todos os Mirós aqui da exposição, a gente já consegue perceber que isso não se trata de um resultado, de um trabalho de dias ou de semanas. É impossível. A rigor, é que nem quem faz doce, bolo.
não é a mesma coisa cozinhar um bolo 10 minutos numa temperatura alta ou numa temperatura muito menor por 1 hora. Por mais que na conta de quantidade de calor recebido desse igual, 100 graus durante 10 minutos ou 30 graus durante 1 hora, sei lá, o bolo não fica igual. Se é que fica. Sempre tem uma das versões que é absolutamente inaceitável. O bolo não acontece. Da mesma forma, os gestos pictóricos. Os gestos, eles não se trata só do resultado da aparência final dos desenhos. Se trata de como eles são feitos, de que gestos, de que tempo e de que material estão ali combinados naquele gesto. E o gesto do Miró, justamente, ele é o oposto daquilo que a gente faz quando a gente está aprendendo. Aprendendo não, quando a gente está... Quem nunca desenha, quando tenta desenhar para ficar bem feito, em geral começa a fazer aquela linha assim. Sabe, ao invés de fazer uma linha, como você acha que não vai ficar boa, você começa a ficar corrigindo ela a cada micromilímetro. E aí a linha vai ficando cabeluda. E aí, de repente, se você tiver um olho mais ou menos e paciência, até fica... Os ângulos, digamos, do que você queria fazer, fica igual ao que você queria. Mas aquela linha é absolutamente inconvincente. Porque ela não é uma linha, ela é um cabelo hesitante. E aí, um professor de desenho, a primeira coisa que ele fala é: se você vai fazer uma linha, você tem que fazer uma linha. A sua mão, você tem que ver isso. Assim como para bater uma bola de beisebol ou chutar uma bola. É um movimento inteiro. Não adianta você bater em todos... Você está na posição certa em todos os frames. Você tem que estar fazendo aquele movimento sempre mesmo. E todo esse trabalho do Miró, na medida em que ele é uma linha pura, é uma linha que não vai ter nada depois, não vai ter nenhum acabamento depois, ela ou é inteira ou não é. Então ela tem um limite do quanto ela pode ser planejada, ela tem um limite do quanto ela pode ser refinada. Não é à toa que o que a gente tem aqui é um conjunto, o maior conjunto de pinturas do Miró que já veio para a América do Sul. Mas ainda assim, é muito pouco perto do que o Miró pintou. É um pintor de produção muito profícuo, porque ele está sempre produzindo nesse nível de intensidade, de agilidade e de vigor. Então, vamos seguindo. Essa é uma linha que tem a ver com uma linha caligráfica. O que isso quer dizer? Ela tem a ver com uma linha de anotação, de escrita. Não é à toa que muitos desenhistas relatam o processo de desenho como um processo análogo ao processo justamente da escrita. Não da escrita de uma cópia de um texto, mas uma escrita como quem anota para si mesmo. Tanto escrever, para tomar notas para si mesmo, quanto desenhar, tem alguma coisa a ver com falar sozinho, com conversar em voz alta, quer dizer, em voz baixa, mas conversar consigo mesmo. Na medida em que você vai lá, lança uma linha, ela meio te exige a próxima, é uma espécie de jogo em que você vai... O papel vai respondendo para você, você tem uma hipótese, lança no papel, ele te devolve e assim por diante, e no final você tem uma espécie de raio-x desse raciocínio. Nessas duas pinturas a gente já tem vários dos elementos significativos e reconhecíveis da produção do Miró. A gente tem esse fundo que não sugere nenhuma perspectiva, nenhuma ilusão de um espaço natural. Ele é um fundo mais... sem gravidade, sem embaixo nem em cima, sem profundidade. É um fundo manchado, essa espécie de textura manchada. É um fundo que parece menos com o interior de uma caixa e mais com... Vocês lembram do ectoplasma do Ghostbusters, dos Caça-Fantasmas? Aquela geleia, aquela coisa que tem uma viscosidade, uma consistência, as coisas não estão caindo. Aliás, no Miró em geral, parece que nunca tem gravidade, nunca tem peso. As coisas estão meio que flutuando em suspensão. Parece que se você fizer assim, isso vai ficar andando lateralmente. Quer dizer, é uma pintura... Justamente, já que ela não é uma janela, já que ela não está imitando a realidade, o que ela é? Ela é um plano. É um plano superficial que não tem em cima e embaixo, não tem fundo, e em que as coisas um pouco simplesmente estão. E essas coisas também é outro elemento recorrente do Miró. É esse campo nebuloso em que elementos que por vezes remetem a personagens, a figuras, às vezes remetem a ícones gráficos,
a signos como asteriscos, quadradinhos, bolinhas, a ícones que parecem